Imagine por um instante que você está em meio a uma tempestade, lutando contra ventos que tentam derrubar a sua esperança, e de repente, tudo cessa. O céu, que antes rugia com trovões, torna-se um manto de silêncio absoluto, onde nenhuma voz, nenhuma instrução divina ou visão profética rompe a calmaria. É exatamente nesse estado de expectativa silenciosa que convido você a se inscrever em nosso canal Vozes do Passado Bíblico, embarcando conosco nesta jornada profunda para entender um dos mistérios mais inquietantes da história da fé. Pois hoje vamos desvendar se o silêncio de Deus é realmente um abandono ou talvez o maior preparativo de todos os tempos. Quando fechamos o último livro do Antigo Testamento, a profecia de Malaquias ecoa como uma última brasa antes da escuridão, e então o véu parece cair sobre a comunicação direta entre o Criador e a sua criação por 4 séculos inteiros. Durante 400 anos, o povo de Israel, acostumado a ouvir a voz de profetas como Isaías, Jeremias ou Elias, viu-se diante de um vazio sonoro que desafiava a compreensão humana. Não havia um novo pergaminho sendo escrito. Não havia um visionário subindo ao monte para trazer uma palavra de consolo ou de juízo. E para muitos, essa ausência gerou um medo profundo de que a aliança estivesse quebrada. Mas será que o silêncio significa ausência de ação? Ou será que Deus estava, na verdade, preparando o palco para o maior espetáculo da redenção humana que a história já presenciou? Para entender esse interregno, precisamos olhar para o que ocorria nos bastidores da história mundial. Durante esses 4 séculos, o mundo mudou de forma drástica, criando um ambiente propício para a vinda do Messias. O Império Persa, que permitia aos judeus liberdade religiosa, começou a perder força, e do horizonte surgiu a figura avassaladora de Alexandre, o Grande. Com a expansão do Império Grego, a língua grega tornou-se a língua franca de todo o mundo conhecido, unificando a comunicação entre nações diversas. Pense bem, se Jesus tivesse nascido alguns séculos antes, o Evangelho teria ficado confinado aos dialetos locais, mas agora, graças à helenização, a mensagem que viria a ser pregada poderia circular por todo o Mediterrâneo com uma clareza sem precedentes. O silêncio de Deus não significava que ele tinha virado as costas, mas sim que ele estava organizando as peças de um tabuleiro global. O pensamento crítico grego, embora muitas vezes usado para questionar a fé, preparou os corações para a busca por uma verdade transcendental que superava a mitologia dos deuses do Olimpo. Enquanto os profetas não falavam, a história estava sendo forjada como um caminho direto para a manjedoura de Belém. Além das mudanças geopolíticas, havia uma transformação interna no coração do povo. O silêncio profético forçou o surgimento de uma nova forma de devoção e estudo. Sem a voz direta de Deus, o povo se voltou com uma intensidade nunca vista para as escrituras que já possuíam. Foi nesse período que a sinagoga se consolidou como centro da vida judaica, longe dos sacrifícios do templo, onde a leitura da lei e dos profetas se tornou o alimento diário de homens e mulheres que ansiavam pelo cumprimento da promessa. O silêncio forçou o amadurecimento espiritual de um povo que precisava aprender a caminhar pela fé, e não apenas pela visão de milagres constantes. Eles aprenderam a preservar a lei, a debater a interpretação das Escrituras e a manter a identidade judaica mesmo sob a pressão da cultura pagã invasora. Deus estava silenciosamente moldando um povo que estaria atento o suficiente para reconhecer o Messias. O sofrimento sob o domínio de diversos impérios durante esse tempo serviu como um fogo purificador, criando um clamor coletivo por salvação que crescia a cada geração, preparando o solo fértil onde a semente do Evangelho seria plantada. Muitas vezes em nossa própria vida, passamos por esse período de silêncio divino, onde parece que nossas orações batem no teto e retornam sem resposta. Sentimos que as promessas que recebemos no passado ficaram esquecidas, e o vazio se torna nosso companheiro mais próximo. No entanto,
A lição dos 400 anos de silêncio nos ensina que o silêncio de Deus é, frequentemente, o período de maior movimentação estratégica. Ele está alinhando as circunstâncias, preparando as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, fortalecendo a nossa estrutura interior para que possamos suportar o peso da revelação que ele nos trará. Podemos olhar para esses 4 séculos não como uma lacuna na Bíblia, mas como uma ponte necessária que ligou a promessa feita aos antepassados com a realidade da encarnação do Filho de Deus. O silêncio termina de forma triunfal com o nascimento do Verbo, aquele que é a própria palavra que rompe toda a mudez da história. Imagine a emoção de Zacarias, no templo, quando o anjo finalmente quebra o silêncio após séculos de espera, anunciando o nascimento de João Batista, o precursor que prepararia o caminho para o Salvador. A espera tinha acabado, não porque Deus mudou de ideia, mas porque o tempo tinha finalmente atingido a sua plenitude. Ao refletirmos sobre essa jornada, percebemos que o silêncio de Deus não é uma prova de desistência, mas uma prova de soberania. Ele nunca deixou de observar, ele nunca deixou de sustentar a criação. Ele simplesmente estava trabalhando fora do campo de visão dos homens para garantir que, quando a plenitude dos tempos chegasse, nada pudesse impedir o plano de redenção. O que para muitos foi um tempo de dúvida, para Deus foi o tempo de colheita e preparo. E agora, ao olharmos para nossas próprias vidas, podemos nos perguntar: o que Deus está construindo no meu silêncio de hoje? Que estradas Ele está pavimentando para que a sua vontade alcance não apenas a mim, mas todos ao meu redor? O silêncio é a escola da paciência e o campo de treinamento da fé inabalável, onde aprendemos que Ele é Deus, mesmo quando a sua voz não parece ressoar nos nossos ouvidos humanos. Portanto, não desanime se hoje você sente que o céu está quieto diante das suas petições. O silêncio de Deus é o momento em que a sua vontade está sendo tecida nos detalhes da sua realidade, preparando o terreno para uma revelação que mudará a sua trajetória para sempre. Assim como os 400 anos prepararam o mundo para o nascimento de Jesus, o seu período de espera está preparando você para viver a plenitude do propósito que Ele tem guardado desde antes da fundação do mundo. Se esta reflexão trouxe clareza ou confortou o seu coração hoje, eu convido você a deixar o seu comentário abaixo, compartilhando como você tem lidado com os períodos de silêncio na sua caminhada cristã. E não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado de que Deus nunca abandona a sua obra, mesmo quando tudo parece estar em silêncio, pois a sua fidelidade é o alicerce que sustenta cada um de nós através das eras.